Fala galera, tudo bem? Nessa aula nós vamos resolver problemas com raízes não racionais, tá? Então a gente vai aprofundar o que nós vimos, né, sobre o Teorema de Pitágoras e as raízes não racionais, tá? Agora o nosso foco será resolver problemas em que o resultado não aparece como um número inteiro ou como uma raiz quadrada exata, tá? Então, ao longo da aula, nós vamos interpretar situações geométricas, tá? E identificar os lados de triângulos retângulos e aplicar o teorema de Pitágoras. E, quando necessário, encontrar valores aproximados para as raízes obtidas, tá? A ideia é perceber que esses resultados aparecem em situações concretas, como comprimentos, distâncias, diagonais, medidas de estruturas, entre outras coisas, tá? Retomaremos então a aplicação do teorema de Pitágoras em diferentes situações geométricas, tá? E veremos que em alguns problemas as medidas encontradas não correspondem a números racionais. Nosso objetivo será reconhecer quando um comprimento obtido pelo teorema de Pitágoras apresenta uma raiz não exata e compreender como interpretar esse resultado. Tá? Também vamos aplicar o teorema em situações que envolvem medidas reais, incluindo casos em que será necessário trabalhar com valores irracionais ou com aproximações decimais, tá certo? Então vamos em frente, tá? Vamos aqui para uma atividade prática. Uma escada está encostada em uma parede. Sua base fica a 6 metros da parede e o topo a 8 metros de altura. Qual é o comprimento da escada? Tá? Agora vamos resolver uma situação prática usando o teorema de Pitágoras. Tá? A escada, a parede e o chão formam um triângulo retângulo. Tá certo? A distância da base até a parede mede 6 metros e a altura alcançada pela escada é de 8 metros, tá certo? Beleza, então observem que o comprimento da escada corresponde à hipotenusa, pois ela está oposta ao ângulo reto, tá? Então, para encontrar essa medida, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras utilizando os valores 6. Depois, vamos comparar os resultados com as medidas apresentadas. Tá? A resposta correta é a alternativa B, tá? 10 metros. A escada representa a hipotenusa do triângulo retângulo, enquanto as medidas de 6 e 8 metros correspondem aos catetos, tá ok? Aplicando o teorema de Pitágoras, temos 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, isso resulta em 36, mais 64, totalizando 100. Como a raiz quadrada de 100 é 10, nós concluímos que o comprimento da escada é 10, tá? Vamos conferir o desenvolvimento completo aqui, tá? De acordo com o enunciado, nós temos aqui a parede, né? A altura, tá? A escada e a distância do chão. Aqui forma o ângulo reto, temos então um triângulo retângulo, tá? Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que e ao quadrado é igual a 6e de escada, tá, galera? A letra aqui é independente, tá, galera? O importante é você posicionar os números, né, corretamente, tá? E ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá? Portanto, eu tenho que e ao quadrado é igual a 36 mais 64, que é igual a 100. Sendo assim, e é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100, ou seja, mais ou menos 10. Como a gente está falando de um comprimento, é o lado positivo, ou seja, mais 10. Né? E por que eu uso mais ou menos 10? Eu já expliquei isso antes, vou explicar novamente. Tá?
Porque quando eu estou fazendo a raiz aqui, eu quero saber qual o número elevado ao quadrado, tá? Qual o número elevado ao quadrado que resulta em 100, tá? Pode ser o menos 10 ou pode ser o mais 10, tá? Por quê? Porque todos os números elevados ao quadrado ficam positivos, tá certo? Beleza, então. Vamos para outra atividade. Um terreno em forma de triângulo retângulo. Um terreno em forma de triângulo retângulo possui catetos medindo 12 e 15 metros. O proprietário deseja cercá-lo completamente com uma grade. Qual será o comprimento aproximado dessa grade? Tá? Agora vamos calcular o comprimento total da grade necessária para cercar o terreno. Tá? O terreno tem formato de triângulo retângulo, com catetos medindo 12 e 15 metros. Antes de encontrar o perímetro, nós precisamos descobrir a medida da hipotenusa. Tá? Então, apliquem o teorema de Pitágoras, usamos os valores 12 e 15. Depois de encontrar a hipotenusa, somem as medidas dos três lados do terreno. Por fim, comparem o resultado aproximado com as alternativas aproximadas. Tá? Já dei um bom passo a passo de como isso deve ser feito, né? Beleza. Então, o resultado aqui é a alternativa D, 46,2 metros, tá? Esse valor representa o perímetro, tá? O perímetro é a soma dos lados do triângulo, tá? A gente não está falando de área, nós estamos falando de perímetro. Perímetro é o contorno, área seria o valor interno, tá? Então, esse valor representa o perímetro aproximado do terreno, tá? Ou seja, a soma dos três lados do triângulo, tá? No próximo slide, vamos conferir como encontrar primeiro a medida da hipotenusa e depois calcular o comprimento da grade, tá bom? Vamos lá então, tá? Vamos conferir a solução, tá? Como o terreno tem formato de triângulo retângulo, os lados de 12 metros e 15 metros são os catetos, tá? Para calcular o primeiro perímetro, calcular o perímetro, primeiro precisamos encontrar a medida da hipotenusa, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que h ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado, tá? Então, h ao quadrado é igual ao quê? É igual a 144 mais 255. H ao quadrado é igual a 369. Portanto, H é igual a raiz quadrada de 369. Como essa raiz não é exata, fazemos uma aproximação. Sabemos que 19,2 ao quadrado é 368,64 e que 19,3 ao quadrado é 372,49. Tá? Portanto, a raiz de 369 é aproximadamente 12,2 metros. Tá? Agora calculamos o perímetro, somamos os três lados, 12 mais 15 mais 19,2, assim o perímetro aproximado é de 46,2. Portanto, esses serão necessários, serão necessários aproximadamente 46,2 metros de grade, e a alternativa correta é a letra D, tá? Tem um pequeno erro de escrita aqui no slide, onde aparece 19 ao quadrado é igual a 36481, né? O correto na realidade é 19,1 ao quadrado, que é igual a 36481, tá certo? Vamos em frente então, atividade 3, tá? Agora vamos localizar um número irracional negativo na reta numérica, tá? O número apresentado é menos raiz de 17, tá? Menos raiz de 17, tá? Comparando 17 com quadrados perfeitos próximos, o que a gente tem? Tá? Depois, atenção ao sinal, tá? Atenção ao sinal negativo. Ele indica que nós devemos procurar
o ponto correspondente no lado negativo da reta numérica, tá? Então, observem as posições dos pontos G, H e I, tá? Escolham, e J também, né? Escolham aquele que melhor representa esse valor, tá? Vamos em frente então. Aqui a resolução, né? Vamos conferir a resolução. Primeiro, a gente observa que os quadrados perfeitos mais próximos de 17. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. Como 17 está entre 16 e 25, nós concluímos que a raiz de 17 está entre 4 e 5. Tá? Agora fazemos uma aproximação. 4,1 ao quadrado é 16,81. 4,2 ao quadrado é 17,64. Portanto, a raiz de 17 está entre 4,1 e 4,2, sendo aproximadamente 4,1. Como o número pedido é menos raiz de 17, seu valor aproximado é menos 4,1. Tá? Então, a reta numérica, o ponto que melhor representa o menos 4,1 é o ponto I, tá? Então a resposta é a alternativa C, tá? Vamos lá olhar a reta de novo, tá? O ponto I tá aqui, ó, beleza? Tá certo, vamos que vamos então. Atividade 4. Um triângulo retângulo tem catetos medindo 1 e 2. Se um quadrado for construído tendo como lado a hipotenusa desse triângulo, a diagonal do quadrado medirá aproximadamente quanto? Tá? Agora vamos resolver essa situação em duas etapas. Primeiro, considerem o triângulo retângulo com catetos medindo 1 e 2. Tá? Usem o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da hipotenusa, tudo certinho. Tá? Depois, imagine um quadrado construído com essa hipotenusa, né, como lado. Tá? Nesse quadrado, nós precisamos determinar a medida da diagonal. Portanto, será necessário aplicar o teorema de Pitágoras uma vez, tá? Uma segunda vez. Tá? Então, façam os dois cálculos com atenção, comparem o resultado com as alternativas que estão sendo apresentadas. Tá? Desenhem isso, tá, galera? Desenhem que fica mais fácil de entender. Tá? Vamos lá. A alternativa correta é a letra D, raiz de 10. Tá? Primeiro calculamos a hipotenusa do triângulo com os catetos 1 e 2. Tá? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 5. Portanto, a hipotenusa mede raiz de 5. Essa medida passa a ser o lado do quadrado. Tá? Para encontrar a diagonal do quadrado, aplicamos novamente o teorema de Pitágoras. Tá? Então, raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. Tá? Isso resulta em 5 mais 5, totalizando 10. Tá? Logo, a diagonal do quadrado mede raiz de 10. A resposta correta é a alternativa D. Tá? Olha o desenho aqui como que ficaria. Então, vamos conferir a resolução passo a passo. Tá? Primeiro, analisamos o triângulo ABC. Tá? Os catetos medem 1 e 2 e a hipotenusa foi representada por A. Tá? Então, temos aqui o triângulo, né? O primeiro triângulo 1, primeiro cateto, segundo cateto 2, tá? Preciso calcular essa hipotenusa e a partir dessa hipotenusa eu vou formar esse quadradão aqui e calcular a diagonal dele, né? Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 1 mais 4, tá? E A ao quadrado é igual a 5, tá? E agora, a hipotenusa passa a ser o lado do quadrado. Portanto, no triângulo BDC, né, formou-se um novo triângulo, os dois catetos medem A e a diagonal foi representada por D, tá? Aplicando novamente o teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado, tá? Como A ao quadrado é igual a 5, temos D ao quadrado igual a 5 mais 5. D ao quadrado é igual a 10. Logo, a diagonal mede 10, tá? Raiz de 10, tá? Portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos para mais uma atividade,
tá? O engenheiro projeta uma passarela suspensa que deve atravessar um rio de 24 metros de largura, tá? Para sustentação, serão usados cabos que vão do topo de uma torre de 10 metros de altura, na margem, até o ponto central da passarela. Qual deve ser o comprimento aproximado de cada cabo? Tá? Agora vamos analisar a sustentação dessa passarela, né? Notem, é um caso de engenharia, é um caso real, né? Um caso que engenheiros usam no dia a dia. Né? Às vezes as pessoas ficam questionando, né? Para que eu vou usar isso na minha vida? Não sei se eu vou ser engenheiro, se eu não vou ser engenheiro, né? Se você for, você vai fazer cálculos muito mais complexos do que esse, né? E, como eu já disse antes, na vida real envolve segurança. Se você errar a medida de um cabo desse, ou errar a sustentação de uma ponte dessa, e ela cair, né, e machucar, ferir, matar pessoas, né, como é que fica? Foi um erro de cálculo? Foi. Por quê? Por falta de atenção, por falta de foco, por falta de conhecimento, né? Isso acontece, tá? Então vamos lá. O rio tem 24 metros de largura, mas cada cabo vai da torre até o ponto central da passarela. Tá? Portanto, a distância horizontal considerada para cada cabo é metade de 24 metros, ou seja, 12 metros. A altura da torre é de 10 metros. Assim, formamos um triângulo retângulo com catetos medindo 10 metros e 12 metros, enquanto o cabo representa a hipotenusa. Tá? Então, apliquem o teorema de Pitágoras, encontrem o comprimento aproximado do cabo e comparem o resultado com as alternativas. Tá? A alternativa correta é a letra B, 15,62 metros. Tá? Cada cabo vai até o ponto central da passarela, né? Utilizamos 12 metros na horizontal e 10 metros na vertical. Essas medidas formam os catetos de um triângulo retângulo, tá? E o cabo correspondente à hipotenusa. Tá? No próximo slide nós vamos conferir o cálculo completo, tá? E entender como chegamos ao valor aproximado de 15,62 metros. Tá? Bom, de acordo com o enunciado, nós temos o seguinte esboço da passarela. Tá? Como cada cabo vai do topo até a torre, né, do topo da torre até o ponto central da passarela, nós consideramos um triângulo retângulo com catetos medindo 10 metros e 12 metros. Tá? O cabo corresponde à hipotenusa. Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, c ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, c ao quadrado é igual a 144 mais 100. Tá? Então, c ao quadrado é igual a 244. Logo, o comprimento do cabo é igual à raiz de 244. Como essa raiz não é exata, fazemos uma aproximação. Sabemos que 15,6 ao quadrado é 243 e que 15,7 ao quadrado é 246,49. Tá? Vamos lá. Sabemos que 15,6 ao quadrado é 243,36 e que 15,7 ao quadrado é 246,49. Portanto, a raiz de 249 é aproximadamente 15,62. Assim, cada cabo deve medir aproximadamente 15,62 metros. Portanto, a alternativa correta é a letra B, tá bom? Por hoje é só, galera. Nos vemos na próxima aula e estou ansioso para seguir aprendendo e construindo e ensinando isso com vocês, tá bom? Um abraço.